Aí já vinha uma certa pressão da CAPES, né, para que o Instituto de Química se adequasse, porque todas as outras químicas já estavam, como se diz, juntas, né? E aí a professora foi que capitaneou esse processo todo junto com a professora Cássia, e deu no que deu, né? Bom, eu queria cumprimentar a professora Mayra. É Mayra que fala? Mayra, muito obrigada, professora Vânia. Minha grande amiga de longas datas, a gente não se vê há anos. Verdade. A professora Mayra foi grande parceira naquelas feiras da FAPERJ, né? Não sei se todo mundo se lembra, 2010, 2011, 2013. Ah, coisa boa, que lembrança boa. Muito boa. E ela fazia umas instalações lá na... Olha, Anatomia das Paixões. Foi quando tudo começou. Começou essa virada minha para epidemiologia. Que coisa boa, Vânia. Coisa bom revê-la aqui. Que alegria. De ontem para hoje está sendo só esse tipo de lembrança, né, Daniel? 2006, 2010. Não, peraí, essa aqui foi 2010, 2011. Então aí o Daniel lembrou. É só uma década. Sabe o que é pior? A gente estava todo mundo lá. Pois é melhor não contar. Mas vocês estavam de coeiros, o pior sou eu, que já estava bem grandinho. Idem eu bem grandinha. E daí? Mas eu estou achando que a gente pode começar, né? Porque professor Carlos, o nosso representante de alunos, Bernardo, muito bom dia, Bernardo. O Marchão está entrando, tá, professora? Que está com um probleminha na internet. Bom dia, professor. Bom dia, professor. A Sabrina vai demorar um pouquinho para entrar, aí ela me passou o parecer. Ela falou: se precisar ler, você lê o parecer para mim? Eu falei: leio. Então ela me mandou. Bom dia, Carlos. Estamos aí. O Carlos está falando diretamente de Harvard. Que lindo! Tinha que abrir a câmera para a gente ver assim. Estrela. Bom, mas senhores e senhoras, né, é um grande prazer a gente estar aqui, iniciando nossa reunião da CPGP. Esta CPGP, então, conta hoje com uma visita ilustre, que é da professora Mayra Frois, que acho que já é professora coordenadora ou ainda está... Eu sou substituta eventual. Agora a gente está fazendo a transição de mandato novamente. Aí eu vou... Então, o professor... Antônio, coordenadora. Né? O coordenador, então, professora Mayra está como substituta eventual. Como todos sabem, né, o HCTE, ele é formado, né, deixa eu só me lembrar todos, né? Então, é programa de pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas Epistemologia, né? Vulgo HCTE, que é como todo mundo chama, né? Então, os coordenadores são o professor Antônio Borges e professora Mayra Frois. Então, esse programa ele é uma parceria de 4 das nossas unidades. A professora Antônio Borges está aí. Bom dia, prazer recebê-lo aqui na nossa CPGP. Estou começando a falar do programa de vocês. Então, o programa é uma parceria da COP, do NCE, do IQ, do IEM, né, do Instituto de Matemática e do IQ. Ou seja, várias unidades dentro da decania do CCMM. E, então... vocês sabem que todos os programas eles têm que se associar a uma comissão de pós-graduação, porque tudo que chega até o CEPEG, ele tem que ser aprovado, uma das instâncias é através das câmaras, né, comissões de pós-graduação e pesquisa. Então, quando não existe uma câmara específica, né, para aquele programa, eles se associam, eles se vinculam a outros, né, para que as questões possam
correr de maneira como especificado, né, nas instâncias acadêmicas e depois nas instâncias administrativas. Então, saindo daqui, o parecer que a gente vai exarar, né, a nossa decisão, vai passar pelos diferentes institutos onde este programa está vinculado. Então, ele vai passar por 4 congregações, né? Ou seja, e depois, só depois, então, que ele vai ser encaminhado às instâncias superiores lá na reitoria. Então, vamos começar por esse assunto, né, que foi que por ordem cronológica, o que foi chegando na coordenação, na diretoria adjunta. Então, eu gostaria, eu encaminhei a documentação que veio dos coordenadores, professor Antônio Borges, professora Mayra, para um relator, que foi a professora Sabrina Batista, porque as documentações são pesadas, né? A necessidade de um olhar mais afinado, porque é o seguinte, o regulamento tem que estar exatamente de acordo com o regulamento da UFRJ, para que depois dessa peregrinação toda, por todas essas instâncias, por essas congregações, não chegue no CEPEG com algum bug lá e a gente tenha que voltar tudo de novo, né? Então, professora Sabrina se debruçou sobre o regulamento, cuidadosamente, viu alguns pontos, conversou com os coordenadores, acertaram, e depois veio um novo documento, e agora a professora Sabrina exarou o parecer. Queria dizer também para os coordenadores que eu li atentamente e comparei com o regulamento previsto, com o qual ele deve ser igual, né, idêntico, gêmeo, e isso é tudo ok. Então, a professora Sabrina exarou o parecer e a professora Marciela vai fazer o favor de ler o parecer dela. Eu posso compartilhar? Por favor, talvez seja melhor, né? Porque eu acho que... Será? Dá para ver? Ainda não, professora, mas tem delay, né? Vamos só... Eu já estou vendo. Então todo mundo vai ver. Eu estou vendo também, já estou vendo já. Então tá. Tá na gravação, qualquer coisa tá na gravação, tá? Tá bom. Eu posso iniciar? Por favor. Pode, sim, professora, muito obrigada. Acho que agora todo mundo está vendo, que eu devo ter sido a última. Então tá, Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021, o assunto é o parecer a respeito do novo regulamento do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, HCTE. Eu, professora Sabrina Batista Ferreira, lotada no Instituto de Química da UFRJ, venho por meio deste parecer a respeito da redação do novo regulamento do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, HCTE, após as demandas solicitadas em 7/5/2021 pela Câmara de Legislação e Normas, CLN, e do CEPEG, a CLN enviou parecer solicitando modificações e correções de alguns itens na redação do novo regulamento do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, HCTE. Após a avaliação do texto revisado do regulamento, pude constatar que 1. Em relação à solicitação de reorganização da estrutura geral do regulamento, de acordo com a estrutura presente na Resolução CEPEG 01/2006, foi verificada que a nova redação do documento foram realizadas as demandas solicitadas, como a criação de um tópico exclusivo, regime acadêmico, com as devidas correções e retiradas de itens que não eram relacionados com os assuntos elencados na Portaria RN 017/2006. Toda a informação referente à estrutura organizacional do programa foi deslocada para o item que diz respeito à organização do programa.
Concluiu-se que todas as solicitações foram devidamente atendidas no que se refere à estrutura organizacional do texto como um todo. 2. Sobre as questões pontuais relatadas no parecer da CLN, ressalto que avaliei item por item no documento destacado no parecer da CLN e atesto que todas as solicitações presentes no parecer da CLN foram devidamente atendidas e incluídas ou corrigidas na redação do regulamento em questão. Com base no exposto acima, meu parecer final é que a redação do texto em relação às solicitações da CLN foram totalmente atendidas e, portanto, sou de parecer favorável à aprovação do novo regulamento do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia HCTE. Atenciosamente, professora Sabrina Batista Ferreira. Obrigada. Obrigada, professora Marciela, pela gentileza de ler o parecer. Então, agora eu... Posso parar o compartilhamento? Por favor. Eu primeiro passo para os coordenadores, caso eles tenham queiram fazer alguma inserção ou alguma fala, antes da gente passar para a discussão e votação, por favor. Eu sou Antônio Borges, coordenador do HCTE, e gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a forma absolutamente profissional como esse tema foi tratado dentro desse organismo que é tão importante. E, em especial, um agradecimento pelo esforço, que eu diria que é quase sobre-humano, de ler item por item de um relatório imenso e muito complexo. Muito complexo. Então, me dá muita alegria, né, ver o trabalho cuja autoria é, digamos assim, 99,9% da professora Mayra Frois, que está aqui presente, e considerar que nós nos sentimos muito honrados, o HCTE se sente muito honrado pelo tempo dispensado à nossa pós-graduação. Então, é apenas expressar meu mais profundo agradecimento pelo trabalho que foi realizado e pela atenção que a nós foi dispensada. Obrigada, professor. Mais do que apoiado, Antônio. Se você não fizesse, eu ia fazer. Muito, muito feliz. Foi impecável o trabalho da professora Sabrina, e isso dá a gente, a maneira como vocês estão conduzindo, dá a gente um ânimo muito grande. É muito estimulante. Muito obrigada. Que bom, realmente a professora Anderson já conseguiu entrar. Realmente ela não havia outra maneira de fazer a não ser item por item, né, lendo o parecer que foi zarado e o regulamento, para ver se tudo estava de acordo com com o que foi levantado, né? Ou seja, a gente aqui sempre trabalha do seguinte: fazer o melhor, porque o melhor é o que tem que ser feito, mas é o caminho mais rápido, porque caso não, isso vai demorar meses lá, vai voltar e nós vamos ter que refazer. Então, eu acredito que desta vez vai estar tudo azeitado e a gente pode, se aqui aprovado, continuar aí nas nossas instâncias. Então, gostaria de abrir para os coordenadores, né, da CPGP, se tem querem fazer alguma inserção, alguma fala, ou notaram alguma coisa que passou desapercebido a professora Sabrina e a mim, por favor, se manifestem. Estou entendendo que todo mundo está de acordo. Professora Marciela, quer falar? Não. Não? Não. Então, estou entendendo que todo mundo entende que o regulamento foi adequado através da parecerista, né? E que, então, nós estamos aptos a analisar e a votar, tá certo? Todo mundo está de acordo?
Então, eu vou colocar em votação, por favor, é importante que todo mundo vote no chat, para depois a gente poder encaminhar isso para a congregação e depois para o CPEC. Professora, como eu cheguei um pouquinho atrasado... Ai, desculpa, professor. Não, eu estou um pouco por fora da discussão, mas eu prefiro me abster nesse ponto, já que eu não participei da discussão, e a gente também não precisa retornar à reunião, a gente pode seguir, não tem problema, tá bom? Deixa eu só lhe apresentar o professor Antônio Borges, a professora Mayra Frois, que são os coordenadores do HCTE, e o professor Anderson, que é o coordenador da PPGDQ. Eu acho que, assim, todo mundo já votou? Posso falar alguma coisa que é um pouquinho fora da... eu tenho percebido, professores, que a gente precisa se aproximar um pouquinho mais, nós, das áreas ditas experimentais, ou como dizem lá na FAPERJ, muitos dizem áreas molhadas, né, que precisa de bancada e coisas assim, nós precisamos nos aproximar um pouquinho mais das humanidades. Eu acho que nos grandes projetos, nos grandes programas, há sempre várias vertentes dentro da proposta, né? Então, uma proposta, ela não é só técnica, né? Então, por exemplo, ela não é só de bioquímica, ela tem que ter outros reveses. Então, eu acho assim que a gente precisa refletir sobre isso, né? E acho que o HCTE, o nosso vizinho aqui, ele está dentro do Instituto de Química, dentro da decania, então eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco fora da caixa. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando foi do julgamento de um maior programa que a FAPERJ já fez, eu coordenei, que foi o Pensa Rio. Pensa Rio? Sim, ele foi feito um comitê internacional que tinha mais de 20 pesquisadores. Não sei se vocês se lembram, isso aconteceu em 2014, agora vem lá os reminiscentes, né? E claro que a gente procurou os tops de cada área, um comitê assim, para ninguém colocar defeito. Na hora que começou a primeira apresentação, eu senti falta de pessoal da área de humanidades. E o que aconteceu? A gente tinha convidado duas pesquisadoras, mas as duas eram do Canadá, elas tiveram dificuldade por conta do visto. Vocês sabem, né, que é recíproco, precisa de visto daqui para lá, precisa de lá para cá também, ou seja, não conseguiram sair do Canadá. Mas ainda a gente achou que ia rolar bem, mas começou, na primeira proposta eu já vi que faltou esse olhar. Então, assim, uma coisa que a gente entender. Por exemplo, agora, ontem a gente já viu aquele edital da CAPES, né, das afecções pós-Covid. Vocês estão vendo que ali 100 mil ninguém vai resolver problema de vacina, né? Vai acompanhar a fase 4, nem nada disso. Então, assim, bem voltado para a área de inter-relações com a área de humanidades, né? Nós com as áreas de humanidades, ou só as áreas de humanidades. Então, assim, eu acho que é para acender a luz vermelha, né? Então, assim, nós temos aqui os coordenadores de um programa dentro da nossa decania, né? Aliás, dentro do nosso instituto, que o instituto faz parte, e então eu acho que é uma oportunidade, então está sendo muito bom, não só para a gente poder verificar o regulamento do HCTE, mas também conhecer os coordenadores e quem sabe, iniciar uma certa uma aproximação, né? Então, agradeço a
a professora Sabrina, o cuidado com que ela teve, né? Aos coordenadores e aos coordenadores do HCTE e aos nossos, né, que estão aqui, nosso membro da pós-graduação, né, nosso aluno de doutorado, e nosso secretário acadêmico e o Rafael Luiz, que é o secretário da diretoria adjunta de pós-graduação. Então, obrigada a todos. Acho que a gente pode passar para o segundo assunto. Se os professores quiserem continuar conosco, estão muito bem-vindos, né? Nossa, é importante, muito importante, e ele é sobre um programa de especialização, então, lá do censo, que está sendo proposto também pela nossa porque professora Graciela é a coordenadora, será a coordenadora, ela é do Instituto de Química, como eu já expliquei logo no início, né? Foi até agraciada com a medalha Atos da Silveira Ramos, e então este programa também, ele é bastante interessante. Eu convidei a professora Graciela para fazer uma pequena apresentação, porque eu já tive eu precisei de 3 conversas e uma leitura bem cuidadosa do texto, né, para entender a dimensão desse programa para esse curso de especialização que está sendo proposto. Então, eu mesma exarei o parecer, porque, sim, era muito complexo para eu, assim, senão ia ter que percorrer todo o caminho, né? Conversar com todas as pessoas, ler o documento várias vezes, entrar nos documentos anteriores. Então, como eu já tinha feito isso, eu mesma exarei o parecer. Mas, então, primeiro, deixo a professora Graciela fazer uma pequena apresentação, para que todo mundo entenda esse curso de especialização, que vai acontecer aqui na nossa unidade, mas tem vários docentes da nossa unidade, a professora Graciela vai falar sobre isso. Tá? Então, por favor, professora. Muito obrigada, professora Vânia. Eu queria dar bom dia e agradecer a você por me dar a oportunidade aqui de mostrar nosso curso, especialmente agradecer à professora Vânia, que tomou o trabalho de ler tantas páginas, e desde já agradecer à professora Cássia, que nos tem dado um apoio muito grande. Posso tentar compartilhar algum slide para tentar ajudar a explicação? Vou tentar. Eu ia dizer que a professora Mayra está com a mão levantada, não sei se... Posso só passar a palavra para ela, professora, enquanto você... Sim, claro, entanto tento fazer, sim. Mil perdões, professora Graziela, e parabenizando pela iniciativa e por ter chegado até aqui com o seu projeto de pós-graduação. Eu queria agradecer a oportunidade que estamos tendo, dizer que, no que depender dos esforços da coordenação atual e da próxima coordenação, se nós tivermos êxito e não há por que não termos um bom êxito nessa sucessão de mandato, acreditamos que vai se dar de forma muito tranquila, todos os esforços para vincularmos cada vez mais as nossas possibilidades de complementariedade das ciências que são interdisciplinares, na verdade, são bolsões entre campos de ciência, entre os campos tradicionais da ciência e as ciências mais tradicionais, entendendo que é uma complementariedade absolutamente, uma urgência da contemporaneidade em ciência. Eu queria agradecer o olhar sensível que está sendo debruçado sobre as questões do HCTE e dizer que é com muito estímulo que nós recebemos o interesse do Instituto de Química, passados esses anos de dificuldades que nós vivenciamos no HCTE, o reconhecimento da importância do nosso programa dentro do cenário.
e entendendo a importância de termos os pilares que nós temos representados por todos vocês, os programas que vocês representam. Espero que a gente possa juntar em muitas oportunidades as grandes razões que temos para estarmos juntos e para fazermos coisas importantes juntos em todos os âmbitos, seja na extensão, na formação, seja na própria pesquisa, naturalmente. Muito obrigada a todos. Eu entendo que eu devo deixá-los, porque a condução são problemas e questões tratadas na intimidade dessa Câmara, e eu quero agradecer pela oportunidade, a gentileza da possibilidade de continuar. De forma nenhuma eu estou declarando desinteresse, ao contrário, mas é no sentido de deixá-los à vontade, compreendendo que o objetivo já se fez e que eu preciso deixá-los à vontade na Câmara. Muito grata, professora Vânia, mais uma vez, professora Sabrina, ao ouvir essa gravação, professora Marciele. Ela já está aí, professora. Muito grata. Então, se a professora Sabrina não teve a oportunidade de nos ouvir anteriormente, ela está aí já. Nós reproduzimos a leitura que nós fizemos da maneira impecável com que a professora Sabrina conduziu o debruçar-se sobre esse regulamento e sobre as exigências que estavam sendo feitas. Ela o fez como se ela tivesse realmente responsável pelo regulamento, como uma gacetiana, né, que nós costumamos falar. Ela foi uma gacetiana por um momento. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Professora Vânia, grata. Obrigada, professora Maíra. Vou só passar a palavra para a professora Sabrina, que chegou aí. Vânia, quer que eu tire a tela? Não há necessidade, professora. Tá, deixa aí, por favor. Não, desculpa, pessoal, pelo atraso, questões do cotidiano aqui. Não, só agradecer, desejo sucesso ao programa, li detalhadamente, enfim, agradeço o e-mail dos coordenadores, né, que aí foram esclarecedores, porque quando a gente pega um documento de um parecer sem ter participado da discussão, fica difícil, mas eu assisti toda a gravação, então agradeço, assim, foi muito útil a gravação, porque ali eu consegui entender todo o contexto, né, do programa e todo o trabalho que vocês tinham realizado. Então, só desejo sucesso ao HCTE. Obrigada, viu? Então, sucesso aos coordenadores, né, no novo biênio aí, e que nós estamos aqui sempre prontos a colaborar no que for possível, né, para nós, e que a gente só quer todo mundo trabalhando bem, né, e orientando uma porção de alunos, e ou seja, fazendo a nossa parte, né, o que é pressuposto que a gente faça da melhor maneira possível. Então, muito obrigada pela participação, obrigada também à professora Sabrina, mais uma vez, mas nada impede que vocês continuem, que Câmara de Discussão. Venham novas oportunidades, professora Vânia. Isso que a gente tem que deixar as antenas aí. Temos um congresso pela frente, vamos lembrar disso. Agora, o Cienciário História vai acontecer agora em dezembro. E teremos a oportunidade de estar juntos, vamos criar essa oportunidade. Muito bom, obrigada. Muito grata. Obrigada. Professora Vânia, eu queria pedir licença à senhora, diferentemente da minha colega queridíssima. Eu tenho um especial assim, amizade pela professora Graciela. Né? Por favor! Então, eu peço a sua vênia, né, por participar, porque eu estou absolutamente curioso, né, de assistir à apresentação da queridíssima professora Graciela, e se não for né, eu estarei aqui aproveitando e bebendo do conhecimento da professora Graciela. Muito bem-vindo, professor. Fique absolutamente à vontade. Então, eu vou passar a palavra à professora Graciela. Professora, por favor. Obrigada, professora Vânia. Vocês estão enxergando a tela? Sim, maravilhoso, tudo ótimo. Pode. Então, antes de mais nada,
o professor Antônio é parte da equipe, então agradeço a Antônio, ele sabe muito bem o que eu vou falar. Bom, eu vou tentar apresentar brevemente o projeto do Programa de Especialização Docente em Ciências, o que nós chamamos de PEDI, e UFRJ. Acho que vocês têm o projeto que foi feito. Esse projeto ainda precisa passar por alguns pequenos ajustes, mas basicamente é o que vocês receberam. Esse curso envolve o Instituto de Química, o Instituto de Física, o INC e a professora Marta e a professora Cássia, lotadas no CCMN, mas ele vai ser gerenciado pelo Instituto de Química. Peço, por favor, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, certo? O objetivo desse programa de especialização docente em ciências é fortalecer as habilidades e competências que compõem a base de conhecimentos para a docência por meio de atividades que vinculem teoria da aprendizagem, planejamento de currículo, avaliação e gestão de sala de aula, com as práticas que são desenvolvidas nas escolas de educação fundamental do Rio de Janeiro. Nós pretendemos trabalhar com ensino fundamental 1 e 2. E então esse curso busca fortalecer o ensino de ciências de forma específica, propondo estratégias e metodologias consideradas eficazes na aprendizagem. É um curso focado não no ensino de ciências, é focado na parte pedagógica e como se ensina ciências, ou como pode ser ensinado ciências. E, como mostra aqui, nosso público-alvo será os professores atuantes em salas de aula de educação fundamental do estado de Rio de Janeiro. Inicialmente, nós vamos trabalhar no município do Rio de Janeiro, porque vamos entrar dentro do convênio que já o Complexo de Formação de Professores fez com o município. Nós já temos conversado várias vezes com a direção do complexo e isso foi acordado. Então, o que é este curso que nós chamamos de PED-UFRJ? Esse curso está baseado, a sua proposta pedagógica está baseada no curso de Programa de Especialização Docente PED do Brasil, que é uma rede de ensino-aprendizagem, que atualmente tem 20 instituições de ensino superior, atualmente participam mais de 350 professores universitários. E essa rede começou em 2016 no Brasil e foi estabelecida a partir do STEP. O STEP é um dos programas mais conhecidos no mundo em educação, é um programa da Universidade de Stanford. E inicialmente eles começaram trabalhando com algumas universidades particulares porque acharam mais fácil a aproximação, mas agora eles têm feito questão de convidar as chamadas grandes, ou as grandes universidades brasileiras públicas. Então, este ano está participando a UFMG, a USP, a Universidade Federal de Bahia e a UFRJ, entre elas, certo? Esse curso PED Brasil funciona assim. Nós, os professores da UFRJ, fomos convidados a fazer um curso de formação dado por professores de Stanford e por professores de um instituto, que é o braço brasileiro de Stanford, que é o Instituto Canoas, que foram formados lá em Stanford. É um curso de mais de 300 horas e nós todos vamos receber um certificado de participação nesse curso. Então, essa é uma característica. A outra característica é que as universidades participantes, mesmo que elas mantenham sua independência acadêmica, ou seja, o curso será da UFRJ, certamente o certificado é da UFRJ, mas todas as universidades participantes formam uma rede de ensino-aprendizagem que permite que nós troquemos informações o tempo inteiro, que troquemos material pedagógico, que preparemos aulas em forma conjunta e troquemos essas experiências. E o diferencial, ou pelo menos os pontos importantes,
importantes de esa propuesta pedagógica es esta: es una comunidad de aprendizaje, se foca muito no conhecimento pedagógico do conteúdo, o que nós chamamos prática clínica, que é a prática na sala de aula do professor do ensino fundamental, o que nós chamamos de sistema de mentoria, que cada professor cursista terá um mentor que será um orientador e um pouco mais, porque será a pessoa que irá acompanhar todo o desenvolvimento profissional desse professor. O planejamento da aula é feito com o sistema de planejamento reverso, o planejamento para compreensão, e talvez a coisa mais importante desse projeto educacional é o trabalho em grupo, que está baseado em um trabalho de pesquisa de anos da professora Rachel Lawton, que é uma professora emérita de Stanford e que ideou esse método de trabalho em grupo. As disciplinas são essas, elas foram colocadas de forma de cumprir o regulamento dos cursos de Lato Sensus. Tem inicialmente uma disciplina de introdução, tem as disciplinas pedagógicas de gestão e organização de sala de aula, ensino e aprendizagem centrado no estudante, trabalho em grupo em salas de aula heterogêneas, planejamento de currículo, currículo em ensino de avaliação em ciências 1, 2 e 3, e a avaliação de para e como aprendizagem. Intercalada com essas disciplinas, tem 4 disciplinas que nós chamamos de formação didática pedagógica, 1, 2, 3 e 4, uma é feita em cada semestre, que são as disciplinas práticas, onde o professor cursista vai trabalhar na sua própria sala de aula, guiado pelo docente mentor. E esse curso, então, vai ter 435 horas de aula presenciais. E o esquema do curso é mais ou menos esse. A nossa ideia é abrir inicialmente 50 vagas entre professores do ensino fundamental 1 e 2. Isso foi muito discutido com a Escola Paulo Freire, e eles nos falaram que, em vista das novas bases nacionais curriculares, é muito importante dar formação aos professores do ensino fundamental 1, ou seja, dos primeiros anos. O grupo está formado por 16 docentes, dos quais que estão fazendo o curso agora, dos quais são 15 da UFRJ, eu já vou mostrar, e uma docente convidada que já vou mostrar, e terá ainda um professor convidado, que é uma pessoa que participou da primeira turma de formação de 2016, ele foi mentor em um curso já implementado no Rio de Janeiro, e ele atualmente algumas vezes atua até como docente no curso de formação de formadores, que é o que nós estamos fazendo. Essa pessoa é um ex-aluno do Instituto de Química. As disciplinas vão ser trabalhadas da seguinte forma: cada disciplina terá pelo menos 2 docentes e 2 que chamamos docentes mentores, que são os que trabalham o currículo clínico, ou seja, o currículo prático. Cada disciplina, então, terá uns 4 docentes para poder trabalhar corretamente com tantos professores participantes, certo? Além disso, tem o coordenador, que serei eu, e a vice-coordenadora, que será a professora Célia. E os professores são estes aqui, que vocês conhecem todos eles, do Instituto de Química, Célia, o professor Riel, Daniele, Priscila, Roseli, Victor, são todas pessoas que têm experiência, muitas delas trabalham na licenciatura ou em cursos de mestrado ou de especialização. Docentes do Instituto de Química, certo? A Daniela, Eli, Fabrício, a professora Marta Feijó, que tem uma grande história em ensino, e a Miriam, sendo que Elis e Miriam são coordenadoras do LADIFE. Elas têm uma grande experiência em passar conhecimentos para os alunos de ensino fundamental. Do CCMN, a Cássia, a Marquez Riquem, certo? Mas ela está lotada no CCMN.
a Marta Simões, que não sei se vocês conhecem, ela trabalha em arte, e já vou explicar isso, e do NCE, o Antônio, que está aí conosco. Nós fazemos questão em convidar estas duas pessoas, a Marta e o Antônio, porque um dos grandes princípios deste curso será o ensino para a inclusão. A Marta trabalha em arte e ela tem trabalhado com pessoas que têm problemas psicológicos, tem feito um trabalho muito importante nisso, e o Antônio, vocês devem conhecer, tem um trabalho brilhante com pessoas com necessidades especiais, então nós achamos que ele nos vai poder ajudar muitíssimo. E os convidados são a Ângela, da UERJ, ex-aluna do IQ, e docente, inclusive, do Profiqui, e o Cleiton, também ex-aluno do IQ, que, como eu já falei, ele tem muita experiência do PERI e já nos está ajudando. Então, é isso, professores. Eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu tentei apresentar o mais rápido possível. Obrigada, professora Vânia. Obrigada, professora Graciela. Sua apresentação foi muito boa. Eu acho que os coordenadores ficaram com uma visão desse curso de especialização, né? Muitas vezes superior à leitura do documento, então agradeço muito a sua disposição de ter vindo aqui, preparado a apresentação, que eu acho que o nosso entendimento agora está em outro patamar. Então, eu gostaria de abrir para perguntas e colocações dos nossos coordenadores, dirigindo à professora Graciela, e depois eu vou ler o parecer que eu usarei. Mas, primeiro, eu gostaria que todo mundo se sentisse confortável, que tivesse entendido bem o esquema do curso, né? Porque não é muito trivial. E, então, por favor, a palavra está com os coordenadores aí para as perguntas. Acho que o professor Rodrigo perguntou. Professor Rodrigo, por favor, professor. Oi, bom dia. Vou abrir minha câmera aqui. Na verdade, assim, eu acho que preciso talvez fazer algumas perguntas antes para um esclarecimento um pouco maior, mas para depois eu acho que talvez fazer uma discussão mais ampla, mais geral sobre, eu acho que o que significa, o que pode significar o curso e tal. Primeiro, professora Graciela, assim, eu queria entender qual é a relação da proposta do curso, né, com o Instituto Canoa, com a Fundação Lehman, né, e como essa relação, né, fica condicionada ou limitada ao material que é produzido, né, por esse instituto, né, e pela fundação. Porque me ficou confuso, assim, porque aparentemente existe um público-alvo, que é o que você falou, né, dos professores do ensino fundamental 1 e 2, certo? Da rede pública, inicialmente a municipal, mas vocês passaram primeiro por um treinamento, pelo que eu entendi, né? No Instituto Canoa, e seriam esses 18 professores que a senhora acabou de elencar no último slide. E então, qual é a necessidade desse treinamento, se isso vincula a ação desses docentes, e, enfim, um pouco entender isso. Sim, a sua pergunta é complexa, eu vou ter que responder por partes. Se eu não responder, me pergunta de novo, se eu não entendi sua pergunta, certo? Qual é a necessidade do treinamento? É porque é um método de ensino um pouquinho diferente. Talvez, não estou falando que as pessoas não fazem esse método de ensino dentro do Instituto de Química, pelo amor de Deus, não estou falando isso, certo? Mas estou falando que é uma proposta diferente. Então, nós estamos fazendo, eu não diria que é um treinamento, professor Rodrigo, é uma forma de falar, certo? O que nós estamos fazendo é, assistimos a algumas palestras, tudo online, né?
asistimos una serie de palestras, 3 semanas de palestras, ainda vamos a asistir más una semana. Y o trabalho es lo que llamamos grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo están formados por los mismos profesores participantes, o sea, por nós, pelos professores da USP, da UFMG, por todos os professores que estão participando, e nós trabalhamos sucessivamente, um dia por semana, cada dos temas que estão dentro do currículo do curso. Então, trabalhamos sobre os temas, fazemos aulas, que não são as aulas que nós vamos dar na UFRJ, certo? Mas são discussões das aulas que são feitas. Então, eu acho que está sendo muito proveitoso para nós, especialmente essa interação com professores de outras universidades, com um público muito amplo. Tem gente da área de pedagogia, de ciência social, de ciências naturais, de matemática, de todas as áreas, inclusive tem professores de ensino médio fundamental participando dessas discussões. Então, é algo muito rico isso, para nós, pelo menos, certo? E qual é o papel da Fundação Lehman? Nenhuma. Nós nem sabemos nada da Fundação Lehman, não temos o mais mínimo contato com eles. Eles não têm nenhuma relação conosco. Nós temos relação apenas com a Universidade de Stanford, a professora Rachel Lotan e algumas pessoas de Stanford, e o pessoal do Instituto Kahneman, que organiza os eventos, organiza as reuniões, as palestras, eles organizam tudo isso. Mas o curso é da UFRJ, nós vamos ter independência ou autonomia para dar o curso como nós achamos que tem que ser dado, certo? E não vamos receber recursos de absolutamente ninguém, e não estamos recebendo recursos. Também não. E uma das premissas que foi colocada é que seria um curso dentro das premissas da UFRJ, curso gratuito para as escolas públicas. Por que colocamos da cidade de Rio de Janeiro? Porque nós conversamos com as pessoas do complexo, né? E eles nos recomendaram começar, e com a Escola Paulo Freire também, nos recomendaram começar dentro, por dizer assim, do guarda-chuva do convênio que já existe entre o complexo e as escolas municipais. Mas isso não impede que nós estendêssemos isso às escolas de outros municípios fora de Rio de Janeiro, certo? Mas é totalmente independente esse curso por exemplo, da Fundação Lehman ou qualquer outro agente financiador. Será financiado totalmente pela UFRJ. Inclusive, as duas pessoas convidadas, uma é a professora Ângela, que alguns de vocês devem conhecer, porque foi aluna de pós-graduação do Instituto de Química. Ela é professora de dedicação exclusiva da UERJ. Então, ela, claro que já tem seu salário. E o professor Clayton, ele é funcionário público, ele é do INPI, ele já tem seu salário, ele é pesquisador no meu laboratório e vai participar, porque ele gosta de educação, ele é apaixonado pelo Instituto de Química e pediu de participar, mas ninguém vai receber absolutamente nenhum tipo nem de salário, nem de bolsa, nem de auxílio de ninguém. Não sei se essa é a dúvida ou eu entendi errada a pergunta. Nós temos plena consciência da excelência de todos os cursos que estão sendo dados, tanto pelo Instituto de Química quanto pelo Instituto de Física. Só que nós pensamos que existe ainda muita necessidade, poderíamos criar muitos mais cursos, não só e não conseguiríamos atender o público que tem em Rio de Janeiro. Pelo menos nossa conversa com a professora Morgana da Escola Paulo Freire, que eu acho que também deve ter com os outros cursos de que é essa, eles precisam de muitos cursos e com diferentes enfoques, porque eles têm uma necessidade monstruosa de reciclar e
ensinar outras coisas aos professores deles, da rede, e nós vamos trabalhar apenas com ensino fundamental, que é a área menos trabalhada. Então, assim, professora, eu queria só, né, o que eu vou falar agora não é exatamente, não é uma crítica a você, nem a intenção, né, do que o grupo de professores e tal, né. É porque, assim, como você falou, e como é sabido por todos aqui, né, o Instituto de Química, o Instituto de Química, né, tem além da sua licenciatura em Química, né, para a formação de professores, né, formação inicial de professores, nós também temos o curso de especialização em ensino de Química, né, o Lato Sensu, e também temos o mestrado profissional em ensino de Química, né, que são programas de pós-graduação diretamente ligados à formação continuada de professores, né? E, além disso, temos o Profqui, que também, vamos dizer assim, com talvez uma inclinação diferente, né, do PEC, né, mas também ligados à formação continuada de professores, né? Qual é a questão? Assim, é que no ambiente da educação, né, e eu acho que isso que é importante ser colocado, né, é que existe toda uma discussão, né, com relação à Base Nacional Comum Curricular, né, o que isso significou, né, e vem significando para a mudança completa dos currículos das licenciaturas, né, e a gente sabe, né, que a ação na Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, Instituto Canoa, essa coisa toda, atuaram, né, esses órgãos, né, esses institutos, atuaram diretamente, né, na concepção da BNCC, e a interpretação dessa atuação, né, a despeito de toda a participação das comunidades escolares pelo Brasil e essa coisa toda, né, a gente sabe que, no fundo, ela é direcionada para uma vinculação, né, do que se entende como ensino de ciências, de uma maneira geral, tá? Melhor, de ensino de uma maneira geral e ensino de ciências de uma maneira particular, né? A tal ponto que, há pouco tempo atrás, né, o Instituto de Química, inclusive, ficou bastante estarrecido, né, a ponto de Sociedade Brasileira de Química, né, dizer o seguinte: olha, a BNCC acaba com a especialidade química no currículo do ensino médio, certo? E institui o ensino de ciências, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que, por mais boa vontade, né, do curso, do grupo de professores, né, por mais boa vontade da que ocorra a proposta, existe uma questão política, né, quando se fala de educação, que é fundamental, né? E essa proposta do curso de especialização, além de certa forma, competir com o curso de especialização em ensino de Química, com o curso de mestrado profissional em ensino de Química, com o próprio Profqui, além de competir, certo? E compete com uma ótica de educação diferente. Porque hoje, por exemplo, eu faço parte do NDE, da licenciatura, e a gente está debruçado na mudança do currículo, tentando garantir a unhas e dentes a identidade do professor de Química. A identidade do professor de Química. Porque a gente entende que a disciplina Química é fundamental na formação dos nossos estudantes. Certo? E aí, o que acontece? Na verdade, vem todo esse arcabouço que acabou moldando a BNCC e a BNCC Formação de Professores, certo? Para acabar, de certa forma, com isso. Porque se você for ler e estudar um pouco, estudar essa questão, né, a gente vai ver que realmente acaba, né? E o que tem acontecido é uma resistência, vamos dizer assim, silenciosa no interior das universidades, no interior dos cursos de licenciatura, para manter as suas identidades, né? E isso tudo foi muito financiado por esses institutos.
foi muito financiado por esses institutos, né? Do nosso ponto de vista, e, na verdade, do ponto de vista de toda uma literatura que faz análise sobre isso, muito para vender os seus produtos didáticos, vender os seus livros didáticos, vender as suas apostilas, os seus cursos, certo? Então, com essa preocupação que eu vejo essa proposta, assim, né? Porque acho que caberia, no mínimo, né, caberia uma discussão dentro do Instituto de Química, certo? Mais aprofundada em relação a isso, trazendo professores de fato especialistas, né, que estudam currículo, que estudam políticas de educação, certo? Que nós temos isso, né? Nós temos isso na especialização em ensino de Química, o professor Joaquim, temos o professor Barroco, por exemplo, né? Que inclusive dá aula sobre isso em Química na escola, né? E tem analisado os complexos empresariais da educação, certo? Para que a gente possa bater o martelo, né? Em relação a isso. Porque eu olhando, por exemplo, a grade de disciplinas, né, que você elencou ali, muitas delas já estão nos nossos currículos, nos cursos que nós já temos. Certo? Só que a gente não precisou fazer curso a gente não precisou fazer não vou chamar treinamento, porque eu não sei qual outra palavra dizer. A gente não precisou de fazer um treinamento no Instituto Canoa. Por quê? Porque são professores que, historicamente, vêm lidando com esses coisas, com esses assuntos, né, em suas vidas acadêmicas de pesquisa. Certo? Então, se a UFRJ tem autonomia para ministrar um curso desse e oferecer um curso desse, por que tem que fazer um treinamento com esse instituto? Certo? Por que tem que fazer essa formação com esse instituto? Certo? Então, assim, me parece que é uma tentativa, quer dizer, ao você dizer que o professor tem que fazer essa formação, né? Parece que você vincula o que será o objetivo pedagógico desse curso de especialização a uma visão política, né, curricular do Instituto Canoa, da Universidade de Stanford e assim vai. Né? Então, a mim me soa estranho. Me soa estranho no sentido de que acho que a gente tem que aprofundar mais essa discussão. Né? Acho que a gente precisaria escutar o complexo de formação de professores. Acho que a gente precisaria... porque, por exemplo, conversando com o professor Joaquim, ele disse que o complexo não recomendou não fazer Agora, claro, você está dizendo que está entrando em contato, então pode ser que as coisas tenham andado aí, nesse meio tempo. Né? Mas, enfim, essas são... Entenda, veja, eu entendo, professor, eu entendo, pessoal, e com todo respeito para o senhor, com todo respeito, eu falo que eu compreendo perfeitamente o que o senhor me está falando, mas nós, em certa forma, estamos sendo acusados de ser agentes da Fundação Lehman, agentes do capitalismo dentro da UFRJ. Eu acho que é uma visão totalmente equivocada. Não é verdade que nós não consultamos a comunidade. Foram convidados muitos professores, inclusive o professor Joaquim foi convidado, o professor Walcir foi a primeira pessoa que foi convidada. Não é verdade que sim, não estou falando que o professor Joaquim mentiu, mas também seria colocar em dúvida a minha palavra. Eu tenho a gravação da reunião com o complexo, onde nos foi dado total apoio e nos foi falado, a professora Carmen falou que podíamos usar o nome do complexo de formação de professores. Então, eu compreendo o seu ponto de vista e, mais, me desculpe o que vou falar, mas eu acho que não faz mal ouvir palestras, participar de grupos de estudo. Eu tenho absoluto respeito e uma admiração grandíssima pelo professor Joaquim e pelo professor Walcir, que o senhor citou. Admiro profundamente o professor Walcir, mas ele mesmo me falou, pessoalmente, pode ser que depois tenha falado outra coisa, que ele recomendava fazer isto. Eu respeito todo mundo, mas eu acho que não faz mal ouvir
palestras, participar de grupos de trabalho, porque sempre temos alguma coisa a aprender em qualquer área que nós trabalhemos. E, de forma alguma, nós estamos querendo desrespeitar todos os cursos do Instituto de Química. É mais, se olham a lista de professores, vários professores, 1/3 ou a metade desses professores da lista de nosso curso são professores do Profiqui, do curso de ensino de Química, são professores da licenciatura. A professora Marta Feijó é professora do curso de especialização em Física, são pessoas da área de ensino. Então, de forma alguma, nós estamos tentando nos apropriar das outras áreas. Eu acho que há espaço para todos nós trabalharem no Instituto de Química e, de forma alguma, estamos querendo apagar a imagem, o papel do professor de Química, mas nós achamos que era muito bom que o Instituto de Química se associasse com o Instituto de Física, onde também tem pessoas que podem colaborar muitíssimo com o ENCE, com outras pessoas. Nós até convidamos de outras áreas, mas não conseguimos consenso. Só não convidamos de matemática, porque o curso não seria em matemática. Nós achamos que era bom, de forma alguma estamos querendo apagar a química, de forma alguma estamos querendo fazer política a favor das bases nacionais curriculares. Nós estamos querendo apenas trabalhar com os professores que, para bem ou para mal, têm que dar aulas de esses conteúdos que estão nos programas. Mas eu, reitero, eu tenho absoluto respeito pela posição de vocês e aceito, sim, a posição de vocês. Cada um tem direito a pensar como acha, certo? Só me deixa mal que pensem que nós estamos, como já fomos acusados, recebendo dinheiro para fazer isto, ou de alguma forma compactuando com o capitalismo. Estamos dedicando horas e horas e horas de trabalho. Eu trabalho de domingo a domingo, até meia-noite, tentando fazer alguma coisa. Mas aceito a crítica de vocês. Eu quero só deixar claro que não se trata de maneira alguma disso, né? Como antes, inclusive no início da minha fala, eu quis dizer assim, né? Não é uma questão pessoal ao grupo de professores, a você, a proposta, não é essa. É uma questão de análise de como a gente entende educação, né? Como a gente entende ensino de ciências, né? E de tudo como tudo isso vem acontecendo no país e vem moldando a formação de professores. Essas coisas passaram dentro da universidade, exceto pela participação mais ativa de alguns grupos, as coisas todas passaram muito despercebidas. Certo? Então, por exemplo, a nota da SBQ a respeito disso, a própria nota da Sociedade Brasileira de Ensino de Química a respeito dessas coisas todas, né, veio muito tardiamente. Né? A mudança que se operacionalizou nos cursos de formação de professores, nas nossas licenciaturas, é brutal. É brutal. E se vocês forem ver, né, a gente vai fazer essa discussão já vem fazendo essa discussão há um bom tempo no núcleo docente estruturante da licenciatura, certo? Mas vai fazer isso de forma mais ampla agora com o Instituto de Química para apresentar a nossa proposta. Vocês vão ver que, na verdade, as licenciaturas, da forma como a gente as conhece, acabaram. Né? E existe toda uma resistência para a gente garantir que permaneça a licenciatura em Química, a licenciatura em Biologia, a licenciatura em Física, tá? E não licenciatura em Ciências. Né? Mas, enfim, eu não sei como é que a professora Vânia vai imagino que outros professores queiram falar também. Bom, né? Eu agradeço, né, ao professor Rodrigo as intervenções, à professora Graciela as respostas, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, não sou da área, não milito na área de ensino, nem nada disso. O que eu acho é que a gente precisa de muitas iniciativas
para melhorar o ensino público. É minha sensação, eu trabalho nisso desde 1999, lá fazendo curso de férias para professores, né? Nunca tive nenhum viés político, a coisa era colocar o professor dentro da sala e fazer com que ele raciocinasse com coisas simples e como que isso podia ser passado para os alunos, né? Na verdade, eram práticas, coisas experimentais. Então, eu acho que nem se todos de nós aqui nessa sala e dentro do Instituto, cada um fizesse uma ação de formação, de auxílio ao professor que está lá na sala de aula, né? Lá na frente do aluno, eu acho que ainda não seria suficiente, né? Então, se vai para um lado, vai para o outro, eu não sei. Mas o que a gente percebe, quando eu dei aqueles cursos de extensão na escola, escolhia uma turma, né? Geralmente era 2º grau, e então primeira vez a gente levou material para 30 pessoas. Depois a gente olhou assim, 1 hora tinha mais de 150, porque a escola inteira foi lá. Então, eu acho assim, e aí tinha os professores de matemática levaram os alunos, os professores de português levaram os alunos. Então, assim, eu fiquei absolutamente assustada com a carência, né? Então, assim, eu acho o SEQUIM, né, a nossa pós-graduação em Lato Sensu, em ensino de química, foi sempre vitoriosa, maravilhosa, né? Teve um período longo, a gente aqui nesse conselho sempre avaliou e sempre estimulou, né, que novas turmas fossem abertas, o tempo todo isso, né? E agora, deixa eu só entender, isso aqui não é para professor de ensino fundamental que dá aula de ciências, ou eu tô doida? Ou seja, o cara não dá aula de química, ele dá aula de ciências. Não é isso? Hoje, cada vez mais no ensino fundamental 2, você tem professores de química também dando aula. Tem professores de química, mas o que ele tem que ensinar é ciências. Né? Ou seja, é o biólogo, sei lá quem, né? O físico. Na verdade, seriam os biólogos. Os biólogos. Mas se ele for químico... Que não estão na proposta do curso. Isso também é outra coisa interessante, né? Quer dizer, você tem Instituto de Física, Instituto de Química, mas o Instituto de Biologia não está envolvido. Devem ter os cursos deles lá, não sei, né? A gente não pode... Desculpa, eu vou ter de responder essa pergunta. Nós queríamos envolver, mas inicialmente esse curso ia ser do CCMN, não ia ser do Instituto de Química. Depois, por exigência da nova resolução de cursos Lato Sensu, nós nos demos conta de que teríamos que passar isso para um dos institutos, e então ficou com o Instituto de Química. Então, inicialmente, não convidamos os professores do Instituto de Biologia, convidamos sim da Bioquímica, claro, do Instituto de Química, mas só por isso, porque iria ser um curso do CCMN. Depois, então, é que tivemos que mudar. Desculpa, professora. Não, é isso. Então, eu acho que é um grupo de professores se propondo a dar aula no período noturno, para 50 profissionais. Quer dizer, se a gente pensar em 50 profissionais do ensino fundamental no Rio de Janeiro, eu diria que é uma gota no oceano, né? Então, eu acredito que o Instituto de Química tem a responsabilidade de atuar de diferentes maneiras. Por quê? Porque nós somos, eu acho assim, um poço de talentos, não é? Um poço de pessoas extremamente qualificadas e assim, eu tenho todo o respeito por quem está militando nessa área, né? Na área de ensino, que assim, eu fico só imaginando, meus filhos já são casados, já são adultos, já estão no mercado de trabalho, mas o dia que eu fui lá naquela escola
e me senti assim, eu me senti, como é que uma criança dessa, com tão pouca estímulo adequado, pode chegar a algum lugar? Eu realmente me senti, assim, muito pequena, vou ser franca, muito pequena. A gente faz isso várias vezes por conta daquele negócio de cientista do nosso estado, a gente recebe os estudantes no nosso laboratório, a gente faz o que pode, mas mesmo tudo que eu fizer, eu acho que é nada, né? E eu entendo assim, esse, para mim, né, é uma proposta de pessoas extremamente sérias, né, se a gente olhar o corpo docente, né, extremamente qualificadas e que estão dispostas a discutir com o professor como ele tem que ensinar, ou seja, são técnicas de ensino, eu imagino isso, né? São técnicas de ensino, a maneira de abordar, cada estudante, dependendo da faixa etária, é uma coisa, né? Mas eu acho assim, a gente tem, dentro do âmbito da nossa comissão aqui e do nosso instituto, abraçar e estimular todos os tipos de iniciativa. Eu sei que eu não tenho esses vieses políticos, né? Porque, assim, desde 1999 eu pus os professores lá dentro, né? E fiz um curso para eles de 15 dias. Então, dentro do Instituto de Química, né, isso foi uma coisa muito importante e deu a minha pessoa, né, que eu nem imaginava na época, eu até dei um depoimento desse para o pessoal da extensão, num nível de exposição, assim, de que eu tinha feito uma grande coisa. Eu achei que só tinha feito aquilo que era previsto que qualquer um de nós faça, né? Agora, eu achei assim, o programa, ele tem uma estrutura, e eu acho que é muito importante o apoio do CFP, né? Da Comissão de Formação, como que é? Comissão de Formação de Professores, né? Que Complexo de Formação. Desculpa, Complexo de Formação de Professores. Assim, o professor Joaquim, na última vez que nós avaliamos aqui o relatório dele, eu entendi que ele já estava pedindo para abrir uma nova turma, né? Aí botei lá, até pus em votação, todo mundo votou tal, mas não era. Nós tivemos que voltar atrás, era só para, como que fala, aprovar o relatório, né? Então, eu acho que está faltando esse curso de especialização, acho que a gente tem que dar um voto de confiança, porque nós estamos falando de pessoas são 15? Não, 14, professora, dentro do nosso instituto? Desculpa, do Instituto de Química são 16 pessoas. 16 docentes, isso. Desculpa, do CCMN, certo? Incluindo o professor CCMN. 14 docentes de unidades participantes da UFRJ, um docente da UERJ e um profissional do INPI. Eu acho que essas pessoas não ganham nada, não é? Estão trabalhando à noite e se propõem a formar, sem custo, 50 professores, né? Incutir, né? Na verdade, não é formar, é incutir como se a gente pode ensinar ciências, né? E até, imagino, até com coisas do dia a dia, né? Que é as ferramentas que eles vão ter ali. Então, assim, eu não vejo assim, né? Não tenho esse enxergamento aí todo, né? Mas eu vejo o pé no chão. Eu vejo assim, se meu filho fosse aluno daquela escola municipal ali, eu ficaria muito feliz se tivesse um professor ensinando ciências ali com um pouco mais de estrutura do que é o dia a dia dessas pessoas, né? Então, eu não sei se alguém... Quero abrir a palavra, porque acredito que outras pessoas talvez queiram se manifestar, né? Desculpa, acho que até mais qualificadas do que eu, né? Então, por favor, professora Bárbara. Bom, eu entendo
essa questão toda que o professor Rodrigo levantou, né, me indigna também. Infelizmente, a gente sabe que realmente existem grupos interessados, né, em ganhar dinheiro com a educação, né, infelizmente. Mas eu vejo que o que a professora Graciela apresentou não tem ligação com nenhum tipo de financiamento desses grupos particulares, né, e atende a um grupo que é diferenciado, que muitas vezes é deixado de lado, né, que é o professor da educação fundamental. E eu acredito que todos os programas hoje de pós-graduação e cursos de especialização do Instituto de Química, na verdade, se complementam, porque os públicos-alvos são diferentes, né? O PEC, o Profiqui, por exemplo, acredito que no início tenha sido até bastante questionado o Profiqui, né, com relação a isso, né? Porque mais um programa, né, voltado para ensino, eu não acompanhei essa implementação anterior a 2017, mas eu acredito que tenha sido discutido isso também, porque mais um programa, já existem, né, outros já muito bem solidificados no Instituto, mas é realmente diferente, o público não é igual, né? Eu, por exemplo, não me sentiria à vontade em ser docente do PEC por não ter especialização no ensino de Química, mas faço parte de um programa que também é voltado para a educação, que é o Profiqui, e ali eu me sinto mais à vontade por conta dos objetivos do programa, só por isso. Então, vejo que é mais uma possibilidade, sim, esse curso de especialização, e eu entendi que é para professor ativo, né, professora Graciela? Professor que esteja cursando, que esteja atuando e que vai disponibilizar um tempo dele para cursar, né? Exatamente, professora Bárbara. É para professor que está na sala de aula da escola pública municipal. Essa é a ideia. Certo, entendi. Tá certo, era isso. Obrigada. Queria só complementar. Obrigada, professora Bárbara. Eu queria só complementar como as coisas são, né? O PEQI estava passando pelo CEPEG, pelo Consune, não, pelo CEPEG, no mesmo dia em que eu estava em São Paulo, na SBQ, né, na diretoria da SBQ, fazendo a nossa, como que é? Defendendo a nossa candidatura. Então, assim, em nenhum momento isso me pareceu que era exclusivo, pelo contrário, tanto que foi aprovado aqui, foi aprovado lá, e estão aí as duas como fala, iniciativas, né, extremamente exitosas, cada um com seu viés, cada um com seus objetivos, né, e nós sempre tivemos a pós-graduação também, né, sempre teve o ensino em química, no lato sensu. Eu acho que isso é assim, por mais vieses que tem, eu acho que a gente conhece as pessoas que estão trabalhando, né, que estão propondo isso, e são até professores de um ou de outro, né, de um ou de outro programa, e nossos colegas que a gente convive aí no dia a dia, né? Ou seja, então, acho que se vocês quiserem, eu posso ler meu parecer, e se estiverem confortáveis de votar, a gente vota, senão a gente até pode chamar mais alguém aqui para explicar. Eu acho que eu vou ler meu parecer. O que vocês acham? O professor Rodrigo quer falar. Eu não sei como é que é isso formalmente, como é que se faz isso formalmente, mas eu gostaria de pedir vistas desse processo. Pois não. Bom, e aí então, a gente ganha um tempo para fazer essa discussão, entendeu? Então ó, tudo bem? Eu não sei se você leu o seu parecer, que eu entendo que o seu parecer, pela fala que você fez, é um parecer positivo. Meu parecer é positivo, né? Isso. Eu levanto os diferentes, que também está aí, se não me engano, só depois vou corrigir, posso enviar, porque eu tinha entendido que eram, eu contei errado, né? Desculpa. Acho que eu estou precisando desse curso aí, de qualquer outro. 16 docentes, eu achei que eram 17, mas na verdade são 16 docentes, sendo 14 das unidades da UFRJ, um da UERJ e um do INPI. Então, depois só vou corrigir. Desculpa, professora. São 17, sendo um do INPI, um da UERJ e fica 15 do CSMN. Mas aí, então... Desculpa.
Eu vou enviar o projeto final para a professora Vânia, porque a cópia que a professora tem não é a cópia final, e aí vocês escutam. E eu também posso enviar meu parecer. Vocês querem que eu leia meu parecer? Porque ou já todo mundo tem conhecimento, não preciso ler? Ou posso enviar também os 2 documentos para todo mundo, se assim o desejarem? Eu acho que em o Rodrigo pedindo vistas do processo, todo mundo vai ter acesso ao projeto como um todo, com o teu parecer, e daí eu acho que pode vir mais bem pautado, digamos assim. Então, ótimo. Até meu parecer, né? Não, a primeira vez, é por isso que eu disse que eu que fiz o parecer, porque eu tive que conversar várias vezes com as professoras, né, envolvidas, e ler o documento várias vezes, né? Então, para mim era mais fácil do que algum de vocês começar todo esse processo novamente. Mas, então, nós vamos fazer isso. Eu vou só rever, consertar esses errinhos, pegar o up-to-date aqui da professora Graciela, encaminho para todos, e aí a gente marca uma reunião. Agora, eu não sei, né? Porque vistas de processo, aí eu não sei como é que... quanto tempo... Na verdade, a gente nem sequer abriu o processo. Eu não abri o processo. Eu fui... talvez eu compreendi errado, peço desculpa. Segundo eu tinha entendido, eu estava sendo convidada a explicar nosso projeto para vocês, né? Mas ainda formalmente eu não tinha aberto o processo. Porque é o seguinte, eu acho que tem que passar pela comissão de pós-graduação, passar pelo Instituto de Química, e se aprovado, aí vai abrir o processo, né? A gente não precisa, eu imagino assim, não precisa atropelar, abrir um processo, não sei, para depois não caminhar, né? Eu acho que a gente tem que primeiro aprovar, analisar e aprovar no mérito, né? E é claro que vai sofrer todas as instâncias, né? Pequenas modificações, revisões, o que só engrandece, né? Os textos nossos, geralmente é assim, né? Mas, ficando em vistas, qual é o tempo, professora Graciela? A gente teve uma coisa dessa na congregação recentemente? O que eu entendo, posso falar? Pode, claro. O que eu entendo é que, assim, mesmo não tendo um processo aberto ainda, como aqui seria uma instância de primeira aprovação, isso a gente entende, né? Eu estou falando por experiência lá da congregação. Entende-se como se fosse um processo, uma vez que você está votando. Se alguém não está esclarecido, o que eu entendo que o Rodrigo está fazendo, ele pede vistas do processo. Uma vez pedindo vistas do processo, se eu não me engano, a gente pode checar com a direção, ele tem 48 horas para olhar o processo e dar um parecer a respeito. E ele pode dar o parecer ou não. Então, ele pode, assim, simplesmente, olha, li o processo, entendi, beleza, pode botar para frente. Agora, se ele quiser dar um parecer, ele pode dar o parecer. Mas é facultativo o parecer. Agora, se eu não me engano, naquela condição que nós tivemos lá na congregação, são 48 horas. A gente pode verificar isso com a direção. Isso. Assim, não é um prazo muito grande, não. Não, tudo bem. Eu assim, aceito o prazo que for, né, regimental para essa questão, né? Eu só quero dizer o seguinte, que como já fiz parte também da comissão, por exemplo, de revalidação de diploma, né, em que você abre um processo, a comissão de revalidação de diploma tem um parecer nesse processo, né, após analisar todo. Na verdade, o processo é aberto, inclusive, na decania do CCMN. A decania do CCMN encaminha, né, para os institutos
adequados, e cada comissão dos institutos analisa o documento, faz o parecer, e isso vai para a congregação. E a gente já sofreu pedido de vistas, né? De um processo, e olha, não foi 48 horas, mas tudo bem. Tem que ver, Rodrigo. Eu acho que isso foi o que nos foi falado naquela condição, tá? Sei. Isso. Bom, então, se este é o encaminhamento, né, nós vamos fazer de acordo com as regras, né, com o regimento e o estabelecido no Instituto de Química, e depois nós retornamos. Então, é importante, professora Graciela, mandar o documento final. Eu também mando o meu parecer para todos, para o professor Rodrigo, e também copio a todos, e aí nós voltamos. Porque é o seguinte, nós vamos obedecer os prazos que são regimentais, porque senão, né, não tem... Temos que ter começo, meio e fim das situações, né? Para que as coisas fluam, né? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou consultar o professor Cláudio Mota, professora Marlice, e aviso qual é o prazo, e aí a gente fica comprometido de, assim que terminado o prazo, chamamos uma nova reunião e fazemos o parecer final, a avaliação final aqui nessa Câmara. Tá bem assim para todos? Tá de acordo, professor Rodrigo? Vocês vão mandar o processo hoje? Como é que vai ser? Nós vamos a professora Graciela está pronta para mandar hoje, professora? Eu vou chegar com a equipe e aviso, professora, porque supostamente esta não era a versão, não estou falando que íamos corrigir tudo, mas talvez íamos corrigir alguma coisa de formatação, um erro de ortografia, uma coisa assim, antes de ir para a congregação, certo? Claro, então, vou verificar hoje isso aí. Então, ele avisa. Ótimo. Então, vamos ver se... Olha, a Sabrina colocou ali no chat que é concedido o pedido de vista, o processo deverá ser devolvido dentro de 72 horas. É isso aí. Então, são 72 horas. Então, na próxima semana, a gente chama uma nova reunião, não é? E tendo o professor Rodrigo analisado na verdade, o documento, né? Porque a gente não abriu o processo. Não sei, só vai abrir se eu acredito, se aprovado na congregação. Mas também posso fazer essa consulta, se teria que abrir antes e depois, e tudo vai caminhando já dentro do seio. Tá certo? Assim? Estão todos de acordo com essa decisão? Então, bom, então podemos passar... Eu vou dizer para a professora, agradecer a professora Graciela por ter se disposto a vir aqui fazer a pequena apresentação, que eu acho que foi excelente, né? Que em 10 minutos as pessoas entenderam o macro e agora podem ter acesso, já tinham acesso ao documento, né? Mas agora tem uma forma mais revisada do documento e aí eu acredito que todos estarão esclarecidos para a próxima reunião. Obrigada, viu, professora? Obrigada, professora. Eu vou sair também Graciela. Eu vou sair e deixar vocês à vontade. Obrigada. Obrigadíssima. Bom, então, vamos lá, né, para o próximo assunto. Desculpa, deixa eu só olhar aqui. Eu gostaria, então, de pedir licença e também me retirar. Eu agradeço pela deferência. Professor, muito obrigada, viu? Obrigada por ter participado. Foi bom que você participou aí da discussão, né? Eu acho que vai auxiliar lá no documento final. E aí nos vemos na próxima reunião, então. Tá bom? Certo. Até logo. Se o senhor é interessado também, pode participar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia. Boa tarde. Então, vamos passar para os... Agora estamos no terceiro assunto, né? Então, é a homologação da inserção no programa de pós-doutorado, né? Programa institucional de pós-doutorado. Nós temos
3 solicitações, do Dr. Rodrigo Gouveia, do Dr. André Mesquita, os dois do PPG-CAL, e da doutora Natália Faro de Brito, né? Então, os interessados são o PPG-CAL e a doutora Natália é do PPG-BQ. Bom, nesses casos, eu lembro que primeiro vai para o programa, não é? A CD do programa faz a análise documental, nós temos as atas com aprovação, toda a documentação já foi incluída aqui no Teams, mas aí o que a gente faz? Antes de trazer aqui para a reunião, nós enviamos para o nosso secretário, supersecretário, seu Cláudio Marchon, não é? Que ele olha e faz um raio-x ali, vê se não está nada errado, tudo. Bom, então ele só entra na reunião se ele diz que está tudo bem. Então, se está aqui é porque toda a parte documental está correta. Então, se alguém quiser ver os documentos, estão aí no Rafael Luiz colocou tudo isso, mas eu já vou encaminhar para a nossa avaliação aqui, para a nossa votação. Alguém quer colocar algum... Eu só quero pedir licença, eu vou ter que sair, porque agora, 12h50, começam as apresentações das linhas de pesquisas da PGQU. E daí eu tenho que participar, e 2 horas é a minha apresentação, então, se vocês não se importarem... Então, só pode votar nesse assunto? Posso votar e daí eu saio, tá bom? Excelente. Então, todos estão esclarecidos? Alguém quer mais alguma fala? Ou podemos iniciar a votação? Por favor, votem aí no chat. Tá? Eu voto favorável. Só para eu descrever aí. Bom, então, professora, está votado, está aprovado por unanimidade, né? Muito obrigada por ter ficado. Eu me despeço, peço desculpas, mas eu tenho que ir para outra reunião. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Professor Daniel está com a mãozinha levantada? Só para pedir um esclarecimento, professora. Agora o processo ele é feito pela Secretaria de Pós, é que vai colocar no SEI, a coordenação tem que fazer... Não. Agora você já entregou. Já fez... O filho agora já é do Marchon, tá? Tá bom. Tá? Ele só fica aguardando a nossa decisão aqui, né, para dar continuidade, tá? Mas não se preocupe não, que já vai automaticamente, já vai daqui, o Marchon está aí, né? Pode explicar melhor do que eu, mas daqui automaticamente a gente já manda para a congregação, junto com a ata, né? E toda a documentação, e aí segue. Tô certa, Marchon? Tô falando besteira aqui. Tá sem som, Marchon. Às vezes ele não... seu sistema dá isso, né, Marchon? Ele não está conseguindo falar. Positivo ou negativo, Marchon? Positivo. Então pronto, ele se encarregou aí do processo seu, tá? Obrigado, Marchon. Espero que não tenha mais nenhum processo complicado e a gente precise dele, senão a gente pode falar pelo telefone. Bom, então todos de acordo, né? Por unanimidade foi aprovado. Agora é outro assunto também que a gente precisa deliberar hoje. Agora, será que a gente tem quórum? Professora Sabrina está aí, professora? Porque a homologação da eleição do coordenador de substituto eventual... Tá, obrigada, professora. E substituto... Desculpa, homologação de eleição do coordenador de substituto eventual do PPG-CAL. Então, professor Daniel está aí, passo a palavra para ele, se ele quiser explicar alguma coisa. Todos os documentos já estão no ata da CD, né, que é o que precisa para essa instância, como é que foi o processo, está tudo relatado ali, mas, então eu passo a palavra para ele, se alguém quiser algum esclarecimento maior também, ele poderá dar. Professor Daniel, pode falar então.
Obrigado. Então, só para relatar aos colegas como foi o processo, né? A comissão eleitoral foi presidida pelo professor Alexandre e também contou com a participação da professora Maria Alice, da Escola de Química, e da Cláudia Rezende, do Instituto de Química. Então, houve uma divulgação do calendário eleitoral por e-mail para toda a comunidade. Em seguida, teve um dia para inscrição das chapas, né? Teve uma única chapa inscrita, formada por mim e pelo professor Carlos, nos cargos de coordenador e substituto eventual. A homologação da chapa inscrita foi divulgada também por e-mail pelo professor Alexandre para toda a comunidade, e em seguida passou-se ao processo de votação, que aconteceu através do Helios Voting, que é um sistema que foi usado, inclusive, pelo CCMN para a eleição dos representantes no CEPEG. Então, é um sistema que permite, né, uma votação secreta, né, de maneira, né, segura. Então, todos os votantes receberam um e-mail, né, com um link, uma senha e um login individual. Os votantes foram todos os docentes, né, e a representante discente, né? Então, dos 18 docentes, 17 votaram, né, e a representante discente também votou. E a divulgação do resultado aconteceu pelo Zoom, né? O link foi gravado, né? A reunião foi gravada, o link foi disponibilizado também na ata, e a chapa foi eleita com 17 votos, se não me engano, com um voto nulo. E aí o professor Alexandre e os demais membros da comissão assinaram a ata, que foi apreciada na última reunião da comissão deliberativa para homologar o resultado. E aí eu enviei toda essa documentação para a professora Vânia para que seja dado prosseguimento aí no processo. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu acho que está esclarecido, né? Ele fez um relato bem detalhado, né, de tudo que aconteceu. Eu fico pensando aqui que foi um dos grandes ganhos dessa coisa remota, né, dessa nossa afastamento, sei lá o que, social aí, né? Que essas votações, porque permite que mais pessoas se manifestem, né? Principalmente nos programas, que cada um está num lugar. Então, eu acho muito bom, eu acho que democratiza mais ainda, né? Todo mundo pode se expressar. Então, todo mundo está esclarecido, nós podemos votar. Então, por favor, estou de acordo, só para não... aprovado, só para não todos de acordo, então, por unanimidade, tá certo? Professora Sabrina? Isso, então, aprovado, né? Então, da mesma maneira, juntamos a ata e já segue para a congregação, lá será aberto o processo. Agora, eu o PI-PD, o Marchon acompanha, eu acompanho. Agora, esses processos que são do interesse mais do programa ou de alguém, né, que as pessoas acompanhem, porque sai da secretaria, mas, quer dizer, imediatamente o André e a Raquel, eles são super eficientes, super cuidadosos, então, assim, eu me certifico que tudo foi recebido lá, que passou na congregação, que a ata está junto, está tudo certo, mas eu sugiro que cada um acompanhe lá seu processo, né, para não ter atrasos e coisas assim, tá certo? Obrigada. Nós temos mais um assunto, esse acho que a gente vai precisar do Marchon, do nosso secretário acadêmico, que são as disciplinas do PPG-BQ, que eu seja... Aí, voltou. Tomara que ele consiga falar. Testa aí, Marchon, por favor. Foi, agora foi? Foi. Pronto, ótimo. Bom, então, as disciplinas. O professor Anderson já tinha passado a disciplina de empreendedorismo, né? Já tinha sido aprovada por nós. Eu não sei se tem mais alguma disciplina nova no meio daquelas, porque eu sei até que disciplinas que já foram, aquela de escrita científica, acho que até já foi ministrada, né? Não sei. E se tem alguma outra, ou que é nova, que a gente precise discutir, ou
se são todas, na verdade, ele tá certo. Acabou com a Adriene, ele está passando o rodo, como dizem lá na minha cidade, lá em Ribeirão Preto, né? Ou seja, limpando a casa e arrumando tudo. Foi o que eu entendi ali, né? Então, aqui seria mais nova, já passou aqui por nós, e eu acho que ele está cuidando das ementas, cuidando da bibliografia, ou seja, up to date. É isso, professor? Está com a palavra, então, professor Anderson, só para nos esclarecer. A lista também está ali, né? Anexada ali, para todo mundo saber quais são as disciplinas. Não, é isso mesmo. Boa tarde a todos. Não, a gente aproveitou que a gente está construindo o site, fez uma atualização das disciplinas, né? Mas são as disciplinas normalmente ministradas no programa, né? O que a gente fez foi isso, foi cuidar, formatar, garantir que todas têm bibliografia e que o aluno, quando tiver acesso à ementa, ele sabe exatamente o que vai ser ministrado na disciplina, porque elas evoluem, né? Então, às vezes, o professor muda um pouco, alguma coisa, mas são as mesmas disciplinas. Aí, nesse processo, tiveram 2 disciplinas que os docentes decidiram trocar o título, né? Que foi a disciplina de Biologia Molecular, que hoje é ministrada pela professora Bianca e pela professora Luciana, e a disciplina de Tecnologia da Biomassa, que é ministrada pela professora Elba e pela doutora Ayla, que é docente do nosso programa, né? Que é pesquisadora do INT. Essas 2 disciplinas trocaram de nome, e a gente tem uma outra disciplina, que é um tópico especial, que é ministrado pela professora Andréa Santos, que é do Estudo de Microbiologia, que é docente permanente também do nosso programa, que a disciplina dele, na verdade, é de 60 horas. E a gente não tem outro código de tópicos de 60 horas, né? Então, o que estava acontecendo é que quando o aluno cursava, a gente tinha que lançar o código dessa disciplina e aí tinha que lançar um outro código de 15 para somar as 60 horas e dar os 4 créditos. Então, para poder ficar arrumadinho, aí eu solicitei o Marchon, né, da gente fazer essa solicitação à reitoria de transformar esse código dessa disciplina de 45 para 60, para a gente não ter que ficar fazendo essa adequação nos históricos dos alunos que cursam essa disciplina. Mas é isso, é exatamente isso. Fez muito bem, esse jeitinho, isso aí, né? Isso não é maneira, né, da gente resolver, a gente faz para resolver aquela coisa premente, mas a gente tem que tomar uma atitude para deixar a casa arrumada. Então, eu quero só, Marchon tem alguma... quer falar alguma coisa, quer acrescentar mais alguma coisa? A PR2 agora acho que colocou isso via processo, não sei, então a gente tem que passar tudo direitinho, porque eu acho que pelo regulamento tudo tinha que passar mesmo pela comissão, mas acho que a gente não passava, já ia direto, eles mesmos faziam lá por e-mail, né? Às vezes por malote, mas acho que agora eles estão cobrando mais, eu não sei, estão tentando acertar alguns trâmites lá que estavam errados. As novas disciplinas a gente tem feito, né? Tanto que eu me lembro dessa de empreendedorismo, né? Assim, mas eu acho que sempre é melhor a gente passar pela comissão de pós-graduação, porque se a gente quer agilizar, a gente tem que ir by the book. Porque qualquer coisa que a gente pula, depois chega lá e vai voltar, e só de ir e voltar já vai se perder um tempo enorme, né? Então, acho que... E eu sugiro aos outros programas, né, que tendo terminado como que fala? O quadriênio, né, que todos deem uma olhada nas disciplinas. Realmente, às vezes os títulos ficam esquisitos, né? E mesmo o docente, quando ele vai dando aquela disciplina, ele mesmo evolui, né? E ele já começa a abordar outras coisas que ele sentiu falta e que, às vezes, não fica ali registrado. Então, isso eu acho que o programa perde, né? Sim, não é bom. Então, que cada um de nós veja as suas próprias disciplinas e que os coordenadores também tenham esse cuidado aí. E, assim, a gente... Hoje em dia, não sei como está acontecendo em todos os programas, quando eu dei a disciplina, tinha muita gente externa ao UFRJ, muita gente externa. E, assim, lugares que eu nem sabia, né? Universidades públicas,
que eu nem sabia que existia. Então, assim, é bom, porque a gente, quando dá disciplina remota, está atingindo mais pessoas também, mais um motivo para a gente ter uma disciplina redonda, toda ajeitadinha, né? Com a bibliografia correta, os tópicos que serão abordados, né? Para que o aluno saiba exatamente o que ele vai cursar. Bom, então, posso colocar em votação? Alguém quer mais algum esclarecimento? Quer fazer alguma inserção, alguma fala? Então, em votação, quem tiver de acordo, já levanto aqui minha mãozinha, para não escrever ali. Então, por unanimidade, né, todos de acordo, autorizando que enviemos para o CEPEG a lista de disciplinas, como é que fala, revisadas, né, do PPGBQ. Só uma pergunta, Cláudia, nós vamos ter que passar na congregação? Eu vou verificar isso, eu não tenho certeza. Para a gente não perder tempo, né? Porque, na segunda semana de outubro, né? Se não precisar, a gente já encaminha essa semana mesmo. Se precisar, a gente vai ter que esperar a congregação. Tá bom? Então tá. E depois você traz isso para a gente já ficar ligado, né? Que, na resposta, se tem que passar ou não. Então, bom, eu sempre falo o seguinte, nós somos instância acadêmica, né? Mas nós não somos instâncias institucional, da estrutura. Então, assim, as nossas decisões são baseadas em pareceres técnicos, científicos, mas a gente tem, depois vai, né? Disciplina é uma coisa que está tudo lá na estrutura, né? É outra situação, tem que ficar lá na estrutura, embora é uma coisa acadêmica, mas a disciplina, como fala, a disponibilização da disciplina tem que estar lá na grade. Então, aí a gente já é melhor fazer tudo como deve ser feito. Então, será que tem alguém que quer colocar mais algum assunto? Ou quer dar algum aviso? Ou vocês se entenderam bem com esses documentos que a gente colocou, já disponibilizou? Porque, assim, é um volume muito grande para enviar para todo mundo e não tem sentido, né? Então, a gente vai fazendo, à medida que vai chegando, Rafael cria a reunião e já vai colocando ali, tá certo? Bom, então nós vamos verificar esse período, né, só para dar resposta ao professor Rodrigo, e, como é que fala? Disponibilizar os documentos, e aí a gente marca a próxima reunião, contando o tempo que é determinado. Eu, na verdade, pedi fazer uma solicitação, não sei se é o Cláudio, se tem o link, puder mandar o link da gravação dessa reunião, porque eu tenho dificuldade enorme de achar essas reuniões gravadas no Teams. Na verdade, eu sei usar muito pouco o Teams. Pudesse mandar assim, quando termina a reunião, demora uns 15 minutinhos para baixar a filmagem. Eu mando para o senhor, eu mando o link, tá bom? Perfeito, Rafael. Muito obrigado. Nada. Pronto, aí fica... E também para quem quiser, né? Não, eu boto e-mail para todo mundo, já mando para todo mundo o link para todo mundo da comissão, pronto. Isso, melhor assim. Bom, professora, que eu queria comentar, na verdade é sobre esse negócio do tempo aí das 72 horas de vista, né? Isso é o que está escrito lá no regimento, mas isso aí também depende de quando a pessoa vai receber a documentação para avaliar, né? Isso, por exemplo, é uma coisa que não tem escrito lá no regimento da congregação. Até na época, quando teve lá com a PGQU, a gente questionou isso, assim, mas a partir de quando conta as 72 horas? Mas eu acho que uma outra coisa aqui também que eu acho que é válido falar, né? Isso também depende muito da nossa agenda, porque ele tem que devolver para a próxima reunião. Então, enfim, não sei se é errado eu comentar isso aqui, mas
Acho que esse 72 horas, eu acho que pode ser um pouco flexível em função da reunião, das nossas agendas, né, também, né? A gente não precisa... no fim de semana e nós não vamos nos reunir no fim de semana. Mas, então, a gente acorda, no mínimo, 72 horas, né? E, claro, a partir do momento que a gente mande o documento, né? Ou seja, esse nosso grupo é de discussão, é de aprendizado eu acredito assim, por exemplo, a gente olhando o regulamento do HCTE, que a professora Sabrina se debruçou aí com todo cuidado, é uma questão de nós estamos aprendendo o tempo todo. E o seguinte, as coisas mudam. A universidade evolui, nós evoluímos, os programas evoluem, a gente pensa diferente. Eu contei a história minha lá do Pensa Rio, não levou meia hora para eu sentir falta do pessoal da Humanidades. Não levou meia hora. Eu levei meses montando aquele comitê altamente especializado para em meia hora ver que estava faltando alguém da Humanidades. Então, assim, mas a gente aprende. Né? O que tem de bom é isso, que a gente aprende. Então, assim, eu gostaria até de lançar um desafio aqui, porque, por exemplo, quando eu vi aquele edital, que até já acabamos a reunião, isso aqui é só entre a gente, né? Pós-Covid, só pode ser pós-Covid, né? Porque se a CAPES está lançando um negócio 1 ano e meio depois, não é para a gente descobrir a vacina, nem a droga para tratar, imagina, né? E também 100 mil reais, né? Não é para isso. Mas é para a gente... vocês estão vendo que tem um componente da área de humanidades aí muito grande, né? Então, assim, eu acho que é para a gente se alertar. Assim... E começar a trazer uma outra coisa também, né? Isso que é coisa de gente que já vai passando por muitas coisas. Toda vez que a gente se associa a alguém de área diferente, a gente dá uma dimensão, uma tridimensão, né? Não sei nem se existe, a dimensão 3D, pronto, melhor, né? Que aquela nossa ideia original não tinha. E a gente começa a ter acesso a outros tipos de periódicos, não é? E começar a ver, a gente faz uma produção diferente daquela rotineira, mas isso é muito interessante e acredito que isso vai ser logo, logo vai ser muito valorizado nos programas de pós-graduação. A gente ter uma visão um pouco maior, assim, mais distanciada, né, dos assuntos, né, que é aquele negócio, nascia bioquímico, morria bioquímico, né, não é bem assim, a própria experiência da gente mostra que não é bem assim, né, nasce químico, sempre vai ter o DNA de químico, isso aí não tem jeito não, né, nem que a gente quisesse modificar, não dá, mas nós somos outros, né. Então é isso, pessoal, agradeço demais a participação de todos, né? Hoje a gente evoluiu aí bastante coisas, bastante discussão, e a gente deseja que o HCTE encontre lá seu caminho, né? Um bom caminho, e tudo bem, né? Para eles também. Qualquer programa pode solicitar participação na nossa CPGP, né? Assim, até... Teve uma época que a Escola de Química gostaria de participar do nosso CPGP, porque eles não têm. Então, a gente sempre abre. Minha filosofia é o seguinte, se as pessoas estão querendo trabalhar, vamos ajudá-las a fazerem isso, né? Então, pode ser que outras pessoas de outros programas também nos solicitem, e eu acredito que a gente deve estar aberto. Nesse caso, eu acho que é até imperioso, porque dentro da nossa decania, né? Se for de outra decania, a gente pode até dizer que, né, não está apto, qualquer coisa assim, mas
no caso do HCTE, dentro da nossa decania, né? O nosso instituto participa do programa e eu acho até que nós temos uma participação tímida, né? Então, o que eu torço é para que engrene, fique bem e assim, e que daqui a pouco nós mesmos estaremos lá participando. Tá certo? Então, senhores coordenadores, senhoras coordenadoras, primeiro senhoras coordenadoras, depois senhores coordenadores, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer estar com vocês, né? Acho que são discussões profícuas e sempre no sentido positivo, né? Então, eu fico, às vezes, a gente demora muito para reunir todos esses dados, né? Porque primeiro eu tenho que entender do que as coisas estão se falando, não posso, tenho que trazer alguma coisa já bem digerida para vocês, mas, e essa foi meio assuntos mais densos, eu diria, né? Que exigia muita documentação, mas acho que a gente conseguiu caminhar. Então, muito obrigada, uma boa tarde aí para todos e nos vemos breve. Eu espero que a gente consiga, acho que nós devemos fazer isso na próxima semana, antes da reunião da congregação, senão a gente depois tem que postergar mais um mês, né? Então, muito obrigada, boa tarde a todos e que nos encontremos em breve, todo mundo bem aí. Tá? Obrigada, Marchon, fundamental. Obrigada, Rafael Luiz. Assim que liberar a gravação, envie, tá? Por e-mail para todo mundo. Tá ótimo, obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, professor Carlos. Deve estar melhor que nós aqui. Espero. Verdade. Então tá, gente. Tchau, professor. Tchau.